O que é a psicologia transpessoal e qual a diferença dela para as outras abordagens? Eu pensei muito em como abordar esse tema e eu decidi que para fazer da forma mais tranquila possível, eu teria que dividir em 3 vídeos. Então eu vou fazer dessa forma. E nessa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a história da psicologia transpessoal, em que contexto surgiu e explicar um pouco sobre os principais conceitos dessa abordagem. Na década de 1960, na psicologia haviam 3 grandes correntes de entendimento do ser humano: a psicanálise, o behaviorismo e o humanismo. E elas entendiam o sujeito como biopsicossocial, ou seja, constituído e constantemente modificado pelo biológico, pelo psicológico e pelo meio social. Então, no final dessa década, a psicologia transpessoal foi fundada e acrescentou o âmbito espiritual, passando a entender o ser humano como biopsicossocial e espiritual. Então eu vou trazer aqui alguns aspectos para melhor entendermos a inserção da espiritualidade proposta pela psicologia transpessoal. Bom, essa abordagem surge com o objetivo de ampliar o olhar sobre essa variedade de fenômenos que já eram experienciados pelo ser humano ao longo dos séculos. Essas pesquisas se voltavam, em sua grande maioria, para o entendimento dos aspectos que iam para além do pessoal, ou seja, trans significa além, pessoal, eu, biografia. Só para citar e explicar resumidamente um desses estudos, podemos trazer Stanislav Grof, psiquiatra da República Tcheca, que estudou os estados não comuns de consciência a partir do uso do LSD lá na República Tcheca. Então, antes, só para a gente poder continuar, eu tenho que explicar o que é um estado comum de consciência. Um bom exemplo de um estado comum é o estado de vigília, que é o estado de quem está acordado, de quem está pensando, de você que está assistindo ou ouvindo esse vídeo. Então, esse é um estado comum. Em estados não comuns de consciência, é possível, não quer dizer que vá acontecer, mas é possível que haja uma expansão da consciência. E a partir dessa expansão da consciência, a pessoa pode ter experiências transpessoais que vão transcender o ego, transcender o eu, e essas experiências podem modificar o entendimento que a pessoa tem de si mesmo e também o entendimento que ela tem do mundo. Então, voltando para o Grof, quando ele se muda para os Estados Unidos, ele não consegue fundos para realizar pesquisas com LSD. Mas o LSD não era o principal na pesquisa dele, mas sim os seus efeitos, as experiências que as pessoas tinham. Então, pensando justamente nisso, ele, junto da esposa, desenvolveu a técnica da respiração holotrópica, que consiste basicamente em respirar por determinado tempo, junto de músicas evocativas e trabalho corporal. E sim, isso resulta nos mesmos efeitos do LSD. Então, a partir dessas pesquisas, tanto com LSD quanto com a respiração holotrópica, Grof percebe que as pessoas entravam em estados não comuns de consciência, no qual podiam acessar vários níveis de consciência, que iam desde questões relacionadas ao próprio nascimento até a experiências transpessoais. Então ele começou a perceber que existiam padrões no nascimento e esses padrões estavam relacionados a padrões de comportamentos e psicopatologias na vida adulta, como por exemplo depressão, pensamentos suicidas, fetiches sexuais, claustrofobia. Então, a partir desse e de outros estudos da área, os psicólogos transpessoais puderam compreender mais sobre a personalidade, sobre a respiração, a música e o corpo como auxiliares na expansão da consciência. Além disso, esse estudo do Grof e outros estudos da área resultaram na descoberta de diferentes cartografias da consciência. Por cartografia da consciência, podemos entender os diferentes níveis de acesso da consciência. Por exemplo, na cartografia da consciência do Freud, a gente vai ter o consciente, pré-consciente e o inconsciente. Essa talvez seja a cartografia da consciência mais famosa no mundo todo. Já o Jung, posteriormente, vai estudar a cartografia do Freud e vai ampliar. Ele vai inserir o inconsciente coletivo, que por si só já é considerado transpessoal, porque ele vai além do pessoal. Depois disso temos o Grof, que não vai negar nenhuma dessas cartografias anteriores. Ele vai complementar com nível perinatal e nível transpessoal.
E outros estudiosos também vão trazer suas cartografias diferentes, de acordo com cada estudo. Vamos lá, talvez tenha tido muito termo novo, muita coisa nova, então para simplificar, eu quero trazer um exemplo que talvez seja mais fácil de entender. Posso pegar o exemplo de uma pessoa meditando. Ao realizar essa prática, as frequências cerebrais vão ser alteradas. E isso pode fazer com que essa pessoa saia do seu estado comum de consciência, o estado de vigília, e vai entrar no estado não comum de consciência. E nesse estado, pode ser que haja uma expansão da consciência dessa pessoa, e a partir disso, pode ser que essa pessoa pode ter uma experiência a nível de inconsciente coletivo, inconsciente transpessoal, inconsciente perinatal. E essa experiência pode modificar a forma como essa pessoa se percebe, como ela percebe o mundo e como ela vai se relacionar com o mundo. Ok, Nocírio, beleza. Então tudo isso para trazer que dentro da psicologia transpessoal, numa sessão clínica, vai ter tudo isso. Não necessariamente. A clínica transpessoal, ela não precisa obrigatoriamente utilizar técnicas de expansão da consciência para obter algum tipo de resultado. Mas o psicólogo transpessoal, ele deve pelo menos entender que existem vários estados e vários níveis de consciência, e que essas experiências podem acontecer tanto na clínica quanto fora dela. Mais importante que isso é o paciente entender que ele pode trazer essas experiências para a clínica, que ele pode falar sobre isso, que não é algo que vai ser negligenciado pelo profissional. E eu dizer isso assim pode até parecer estranho, né? Como é que um psicólogo vai negligenciar uma coisa trazida pelo paciente? Mas já aconteceu muito desse tipo de experiência ser taxado como uma patologia ou como uma regressão infantil a um estado oceânico. Então, se hoje a maioria dos psicólogos entende que a espiritualidade é inerente ao ser humano, é por conta desses estudos que ocorreram nessa época. E mesmo assim, ainda há hoje um certo receio de alguns psicólogos em trabalhar nessas questões dentro da clínica, justamente por não saberem exatamente como lidar. Então fica o medo de ser antiético, o medo de estar indo além do trabalho da psicologia. Mas temos tido grandes avanços na área, já estamos tendo muita discussão e debate sobre psicologia e espiritualidade, sobre os limites e potencialidades dentro desse campo, na espiritualidade e saúde. Bom, nesse vídeo eu trouxe de maneira mais geral como é que foi fundada a psicologia transpessoal, e trouxe também uma introdução de como é que essa abordagem pode ser trabalhada na clínica e como é que o psicólogo transpessoal vai entender essas questões. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esses aspectos voltados especificamente para a clínica. Então, obrigado e até a próxima!